Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31. Vou ler, peço à congregação que acompanhe com atenção o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Meus irmãos, eu queria convidá-los à atenção para uma figura que nós vamos projetar aqui, que é uma espécie de retrato da maneira como muitos de nós tendemos a enxergar a nossa vida. Você já foi a um... paulista fala depósito de materiais de construção, mas eu aprendi que goiano fala ferragista. Essa palavra não existe em São Paulo, a gente não conhece lá. Né? Mas é uma palavra elegante, eu acho a palavra legal, que lida com ferragens, né? É um nome bacana. Então, se você vai lá em São Paulo num ferragista, lá não vai chamar ferragista, mas ele provavelmente terá um armário desse tipo aí, com um monte de gavetinha, e em cada gavetinha tem um tipo de parafuso. Você já viu alguma coisa parecida? Então, queria que você pensasse num armário desse. E esse armário representa a sua vida. E a gente tem os compartimentos da nossa vida, né? Tem ali o nosso momento de lazer, o nosso hobby, tem ali uma caixinha para o casamento, tem ali uma caixinha para o trabalho, temos ali uma caixinha para a parte espiritual da nossa vida, que se refere à nossa salvação e tudo mais. Alguns têm a caixinha da sogra, outros não querem usar essa caixinha de jeito nenhum. Você sabe como é que é? Tem aquele assunto sensível que você não pode mexer, tem aquele assunto preferido que você tem, mas todos nós costumamos, assim, organizar a vida. E às vezes a gente não quer que uma coisa meio que esbarre na outra. Sabe, nós estamos indo lá na casa do primo tal, mas por favor não me toque neste assunto. Nós conhecemos bem como funciona esse tipo de dinâmica na nossa vida. E nós tendemos a imaginar a nossa existência como alguma coisa parecida com essa caixa, com esse grande armário cheio de parafusos, onde nós estamos ali olhando para todos eles e cada gavetinha representa algo para nós. A minha parte espiritual, a minha parte familiar, a minha parte de trabalho ou de carreira e tantas outras coisas. E o meu celular resolve não funcionar justo agora. Bom, ele funcionou o tempo todo antes. Vou tentar mais uma vez. Aqui, agora ele colaborou. Pronto. E aí então você está com a vida deste jeito. Mas você percebe que nesta diagramação da vida, trabalho tem a sua caixinha, lá dentro do armário. O descanso ou o lazer tem a sua caixinha, a família tem a sua caixinha e Deus tem a sua caixinha. Mas isso está errado. Está muito errado. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque, normalmente, nós estamos lendo o livro de Gênesis e estamos tentando aprender coisas que vão orientar a nossa maneira de ver o mundo. Foi por isso que a primeira mensagem que nós tivemos sobre o livro de Gênesis foi a respeito de cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo. E nós estamos tentando mostrar a você que Deus está muito interessado
na maneira como você descansa. E foi por isso que nós fizemos um estudo específico sobre a guarda do dia do Senhor e o princípio sabático que estrutura a criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, abençoou o 7º dia, chamou o seu povo para descansar no dia de sábado, introduziu o povo numa terra de descanso. Quando o povo não descansou em Deus, tirou o povo para que a terra descansasse em Deus. E quando esse povo não foi capaz de aprender a lição, ele veio e trouxe o descanso na pessoa do seu filho. Então nós estamos vendo que Deus está muitíssimo interessado com o nosso descanso. E você percebe que desse jeito como as coisas estão aí, a caixinha de Deus não toca a caixinha do descanso? E essa é uma das coisas que nós estamos tentando refletir aqui. Deus está profundamente interessado na maneira como descansamos. Bom, nós também falamos aqui sobre casamento. Quando mostramos ali que Deus fez o homem para a mulher, não entramos nos detalhes que têm sido mais polêmicos no mundo não cristão, mas que para nós ainda são muito tranquilos, de que Deus fez um homem e para uma mulher, e que Deus defende o casamento heterossexual, monogâmico, fiel e vitalício. Mas vimos que, através disso, Deus também estava desenhando estruturas que Ele ia manter por toda a eternidade. Por quê? Porque foi assim que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, se casou com a igreja. E então os compromissos que Deus desenha para o primeiro casal estão refletindo aquilo que Deus vai usar como moldura para se relacionar com a sua criação. Ou seja, Deus também está interessado em como a gente vive como família. Deus quer saber com quem você vai casar, Deus quer saber como você vai tratar seus filhos, Deus quer saber como você vai tratar sua esposa. E desse jeito como está aí, parece que a caixinha da família também não está tocando a caixinha de Deus. E trabalho é a mesma coisa. Se a gente pensa que trabalho é um assunto de segunda a sexta, sábado é para fazer compra, fazer faxina e domingo é o dia de Deus, a gente também não entendeu as coisas. Porque Deus está falando já com o primeiro casal lá no Jardim do Éden sobre o que eles deveriam fazer. Nós lemos o texto aqui de que eles deveriam cultivar, o homem em particular, cultivar e guardar o jardim, de que o casal deveria, como um todo, como espécie humana, dominar o mundo e sujeitar toda a criação e organizar o mundo para a glória de Deus. Não porque o mundo estivesse desorganizado, mas porque Deus convidou o casal a trabalhar e a desenvolver a criação para a glória de Deus. E aí, então, mais uma vez, vemos aqui que nesse arranjo, a caixinha do trabalho e da carreira não toca a caixinha de Deus. Neste arranjo, que é muito comum na vida de muita gente, é como se Deus fosse um assunto para domingo. Como se Deus fosse um assunto para um momento específico da semana. Mas Deus não tem nada a ver com o que vai acontecer. Amanhã é segunda-feira. Hoje é domingo. Hoje Deus tá na agenda. Amanhã não estaria mais. Não, não é verdade. Mas tem um problema também aqui. É como se a salvação fosse um assunto específico. Então, eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, eu tenho o meu momento de lazer e tem algumas coisas da minha vida que eu faço, ou que eu penso, ou para as quais eu dou atenção, porque eu também tenho que me preocupar com a salvação da minha alma. E aí, nesta caixinha de parafusos da salvação da alma, estaria Deus. Mas você percebe como Deus está num cantinho bem escondido? Deixa eu realçar Deus aqui para ver se ele aparece. Ah lá, viu Deus aparecendo de vermelho, bem pequenininho ali? Deus está num cantinho tão pequeno. Mas parece uma coisa meio desproporcional ao que a gente lê no livro de Gênesis. Deus é quem chama todas as coisas à existência, Deus é quem dá as ordens de como o mundo vai funcionar, Deus é quem estabelece os padrões dos dias, dos meses, dos anos, das estações, de que astros estão no céu, do que o homem deve fazer, do que a mulher deve fazer, e de repente, para o homem e para a mulher, Deus ocupa esse tipo de espaço, uma gavetinha do armário? Não, definitivamente não é assim. A ideia e a proposta que nós queremos fazer é que você enxergue a coisa desta maneira. A caixinha de Deus é o armário inteiro. Deus é dono do armário. E aí então tudo o que tiver dentro do armário tem que estar debaixo da orientação de Deus. Ou seja, foi Deus quem falou sobre trabalho, foi Deus quem falou sobre descanso, foi Deus quem falou sobre casamento, é Deus quem fala sobre tudo o que se refere à nossa vida. E nós temos tentado apresentar essa perspectiva a você.
Já falamos especificamente do princípio sabático, do descanso, e já falamos especificamente do princípio do casamento e da família. E hoje queremos falar com você a respeito do trabalho. E, para resumir muito, o nosso sermão de hoje é o seguinte: o que você vai fazer amanhã cedo, 7 horas da manhã, é um assunto profundamente espiritual. Não é possível você vir aqui adorar a Deus hoje e, de repente, o que acontece amanhã no seu serviço não promover a honra e a glória de Deus. Não é possível Deus fazer parte da sua vida hoje e você dizer para Deus: obrigado, Senhor, até semana que vem, e amanhã ser um dia em que Deus não está envolvido em nada do que você vai fazer. E isso, então, precisa estar muito claro para todos nós. Quando nós lemos o relato de Gênesis, nós costumamos nos concentrar num aspecto muito focal. Alguns de vocês têm se interessado pelo livro O Cristo dos Pactos, e eu recomendo entusiasmadamente a leitura desse livro para quem puder fazê-lo. E Palmer Robertson, que é um teólogo presbiteriano muito conhecido e respeitado, ele fala a respeito disso. Ele diz que nós costumamos ler o texto de Gênesis e prestar muita atenção num aspecto focal. Qual é o aspecto focal? Deus falou: não pode comer daquela árvore. Adão comeu, caiu em pecado e Deus mandou resolver o problema com a história da salvação. É verdade que o livro de Gênesis está nos contando que Adão desobedeceu a Deus, caiu em pecado, e foi por causa disso que Deus mandou o seu filho, o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, conforme nós lemos em Gênesis? Sim, é verdade. Isso é importante? Importantíssimo. Precisamos crer nesse Salvador que nasceu da mulher, o nosso Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, que morreu por nós. A serpente lhe mordeu o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. E nós celebramos essa vitória de Jesus sobre a morte na semana passada. E o fazemos todos os domingos, quando vemos aqui adorar a um Deus vivo e ressurreto. Mas quando a gente se concentra na salvação, e no aspecto focal daquilo que é dito nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós nos esquecemos dos aspectos gerais que são estabelecidos. Palmer Robertson nos alerta para isso nesse livro O Cristo dos Pactos. Ele diz assim, que nós costumamos ler a Bíblia como um livro sobre o que temos que fazer para ser salvos, mas que nem sempre estamos lendo a Bíblia como um livro sobre o que temos que fazer para uma vida inteira que agrade a Deus. Será que lá na narrativa de Gênesis, Deus estava preocupado apenas e tão somente em nos contar que nossos primeiros pais desobedeceram e que Deus ia salvá-los? Ou havia mais? E é a respeito disso que eu queria convidar a sua atenção para algumas coisas que nós ainda vamos estudar em mais detalhes. Hoje eu só quero apresentar o tema para você. Mas nós estamos falando a respeito das grandes caixas da vida dentro do nosso armário aqui de ferragista simbólico, e nós então estamos olhando, tenho mais um slide, mas ele não está vindo aqui agora, você pode passar para mim, por favor? Isso, obrigado. Nós temos então aqui as grandes 3 caixas que Deus instituiu. Na criação, com Adão, esta primeira caixa aqui do lado esquerdo superior, Deus está falando assim: Adão e sua esposa. Ela ainda não chama Eva, mas esse não é o assunto do sermão de hoje. Por enquanto ela só se chama mulher. Então Deus fala: Adão e mulher, sejam fecundos, multipliquem-se. É Deus dizendo: fiz um para o outro e tenho planos para que vocês constituam uma família. Trata-se de uma ordem que nós costumamos chamar na teologia de mandato social. O plano de Deus para a família, o casamento, é assim que Palmer Robertson trata o tema. Depois, Deus falou para aquele casal: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que está acontecendo? Deus está dando a eles agora, como um casal, como uma família, uma missão de vice-gerentes ou vice-regentes, né, dependendo do teólogo, né, Kathleen? A gente viu essa diferença, da criação. Pessoas que estão trabalhando o mundo para Deus e estão cuidando do mundo de acordo com o que Deus estipulou. É a ideia do nosso trabalho. Mas há também a questão espiritual, que se relaciona de várias formas e vários teólogos apontam elementos diferentes. Por exemplo, o aspecto focal era: você pode comer de tudo, mas daquela árvore não. Era um limite no relacionamento de Deus com o homem. O homem não poderia ultrapassar aquilo, mostrando o seu respeito e a sua obediência ao Criador. Mas há muito mais. Deus passeava com o homem no jardim do Éden na viração do dia.
Deus estabeleceu um dia de descanso, e é o princípio sabático que já estudamos, no qual ele tinha esse tempo de comunhão e de interação com o ser humano. Então Deus quer que você, literalmente, olhe para baixo para cuidar do mundo. Olhe para o lado para cuidar da família. E olhe para cima para obedecer a Ele. É isso. As 3 grandes caixas da vida. Olha para baixo, vamos trabalhar. Olha para o lado, vamos nos socializar. Olha para cima, vamos temer a Deus. E esse é o aspecto geral da criação. E aí então, estas ordens são dadas a Adão e a sua esposa, que ainda não se chama Eva, e uma hora eu vou explicar, mas são dados a Adão e a mulher antes mesmo de pecarem. Significando, portanto, que Deus estabelece todas estas coisas como o significado primário do que Ele tem para a nossa existência. Um relacionamento com Ele, um relacionamento com o mundo, um relacionamento com os nossos semelhantes. Vem a má notícia. Naquele aspecto focal dentro do relacionamento do homem com Deus, um homem que caminhava com Deus na viração do dia, um homem que descansava, um homem que era abençoado por Deus e um homem que tinha um limite. Esse limite é ultrapassado e agora as consequências da desobediência chegam. Mas o que é curioso é que quando as consequências da desobediência chegam, Deus não acaba com o plano. Deus não chega e diz assim, eu te dei emprego, eu te dei família, eu te dei vida boa, e você pecou, agora acabou. Não é bem assim. Deus aplica a sua justiça. De fato, aquele homem que veio do pó vai voltar ao pó. E nada do que Deus disse que aconteceria deixa de acontecer. Porém, mesmo no meio do juízo, Deus manifesta a sua misericórdia. Deus diz para a mulher assim, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Bom, a desobediência da mulher passa por 2 momentos ali, né? Passa por um momento específico, de assumir a liderança na conversa com a serpente, de comer do fruto proibido e de dar para o seu esposo, deixando de ser a auxiliadora e passando a ser a líder. E tirando o foco do seu papel aqui central, na missão de dar à luz filhos, e Deus agora lhe diz, você continuará dando à luz filhos, mas vai ser com dores. Você continuará se relacionando com este marido que te lidera, mas não vai ser fácil a submissão do seu desejo a um homem pecador. E aí então nós percebemos que dentro da má notícia existe uma boa notícia. Você já recebeu assim alguma vez alguma correção do seu pai ou da sua mãe? E você percebe que você fez alguma coisa muito errada, mas dentro do juízo que você recebeu ainda houve graça porque não deixou de ser seu pai, não deixou de ser sua mãe. Ainda está se relacionando, está bravo com você. Mas está bravo com você, mas você sabe que você pode dormir, que lá naquela casa, naquela noite, aquela é a tua cama, aquele é o teu quarto, aquele é o seu pai, aquela é a sua mãe. Pois é assim que Deus está tratando esse casal. E Ele está dizendo para a mulher, você vai dar à luz filhos. Com dor, mas vai dar. Aqui, a mesma coisa acontece com o homem, que tinha que cultivar e guardar o jardim, e o que Deus fala para ele? Em fadigas obterás da terra o teu sustento. Opa, então peraí, o sustento continua sendo possível de ser obtido, só que agora é com o suor do rosto. Agora é com uma terra que foi amaldiçoada, que produz espinhos, ou na linguagem aqui bíblica, cardos e abrolhos, ervas daninhas. Agora não é tão simples, a terra não colabora tanto como antes, mas a missão de trabalhar ainda continua. E o relacionamento com Deus, como é que fica? Porque o primeiro casal se fez amigo da serpente. E aí Deus diz assim, não, vocês não vão ficar amigos da serpente. E Deus avisa isso falando com a serpente. Ele diz, eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher. Você conquistou o coração da mulher, mas eu não vou deixar ela jogar no seu time. E eu vou pôr inimizade. E um descendente que sairá da mulher é quem vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, parece que a serpente entrou no mundo, entrou na criação e corrompeu tudo através da mulher que lhe atendeu a voz, e Deus não permite que as coisas continuem assim, e através da mulher que foi a primeira a dar ouvidos à serpente, Ele traz as coisas de volta ao seu equilíbrio. Há más notícias aqui, não nos enganemos. A gente sabe disso. Vida familiar é maravilhosa, ter um trabalho e uma carreira é maravilhoso, mas a gente está no mundo quebrado.
Quem é que já não experimentou uma discussão familiar? Quem já que não foi confrontado com os seus próprios pecados nos relacionamentos com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa? Quem é que já não enfrentou um emprego onde teve grandes dissabores, onde teve um chefe que era incompetente, que era mandão, que era autoritário, que era abusivo ou injusto? Quem é que já não teve colaboradores que o fraudavam ou simplesmente não faziam por merecer o seu salário? Estamos no mundo quebrado. Mas ainda estamos neste mundo quebrado, sendo chamados por Deus a estas relações. E talvez a maior prova de que Deus não desiste disso de maneira alguma é o fato de que o pecado vai se multiplicando no mundo, e nós ainda vamos estudar isso com mais cuidado. E a maldade se enche de tal forma que Deus diz: eu vou começar de novo. Eu vou destruir o homem. E então Deus manda Noé construir uma arca, guardar ali os animais, e toda a terra é alvo do juízo de Deus pelas águas do dilúvio. E assim que Noé pousa a arca, Deus chama Noé para conversar. E se você vai ao capítulo 9 de Gênesis e vê Deus conversando com Noé, você fica impressionado com a semelhança de linguagem que Deus conversa com Noé. Você fala: eu já vi esse filme. E olha o que Deus fala com Noé: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9, verso 1. Mas espera aí, por quê? Mas essa era uma ordem para Adão. Parece que não deu certo esse esquema, Deus. E Deus está dizendo: não, vamos deixar as coisas claras aqui. O meu esquema sempre vai dar certo. A humanidade nunca vai atrapalhar isso. E quando Deus traz o dilúvio como seu ato de juízo, Ele também traz ali uma oportunidade de renovação. E Ele então diz aos que saem da arca: a missão continua. E isso mostra muito claramente para nós que nem sempre prestamos atenção nesta tarefa tão importante que nos é dada, de fazermos o que Deus mandou, enchermos a terra de seres humanos e termos relacionamentos, vivermos em sociedade, família em particular. Também é dito para a descendência de Noé, no verso 2 do capítulo 9, que os animais teriam medo deles. Isso facilitaria um pouco, tendo em vista a pecaminosidade que assolava toda a terra, facilitaria aquele domínio que era preciso ter sobre a criação e que era muito mais fácil de ter lá no Jardim do Éden, onde dava para passar a mão na cabeça do leão sem maiores preocupações. E aqui então você vai ver que Deus entrega, nas vossas mãos serão entregues todas as coisas. O que é que Deus quer com os descendentes de Noé? A mesma coisa que Ele quis com Adão e a sua descendência. E aí então você percebe que Noé levanta um altar e adora ao Senhor, da mesma maneira como os filhos de Adão e Eva precisavam fazer. Foi o caso de Caim, foi o caso de Abel. E você percebe então que estas coisas continuam. Por que estamos dizendo isso, irmãos? Porque quando nós... Podemos encerrar, por favor, a projeção? Muito obrigado. Por que estamos dizendo isso? Porque a igreja não pode achar que seu papel é vir para o culto e receber todo domingo à noite uma pílulazinha de evangelho que tem a ver com a dose mínima de vitamina S da salvação que você precisa para ir para o céu. E que depois, tudo que acontece dentro da sua casa ou no seu serviço é um assunto com o qual Deus não tem nada a ver. O livro de Gênesis não nos autoriza a tirar essa conclusão. O livro de Gênesis está nos ensinando e convidando a nossa visão de mundo a entender. Deus dirige o todo da sua vida. Não existe nada que não seja espiritual. Sabe o armário dos parafusos? Ele é todinho de Deus. Deus não quer uma gaveta, Ele quer o armário. É tudo dele. E essa é a imagem que eu espero que você leve para casa hoje. E para o serviço amanhã cedo. E você nota isso em alguns textos que nós estivemos lendo hoje ao longo da liturgia. Tem um texto que eu não combinei isso com o nosso irmão Fábio. A gente tem caminhado muito juntos, graças a Deus, e ele nos auxiliou na elaboração da liturgia. Eu só dei para ele o assunto. E ele simplesmente foi lá e colocou o texto que eu ia usar no sermão. Que é 2 Tessalonicenses 3, onde o apóstolo Paulo está dizendo que tem umas pessoas na igreja de Tessalônica que não estão a fim de trabalhar. E ficam andando, fazendo fofoca e criando problema. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, quando ainda convosco, 2 Tessalonicenses 3,10, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você percebe, o verso 10,
Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você percebe que isso é reflexo de Gênesis? Como é que você vai comer o teu pão, que Deus falou com Adão? Com o suor do teu rosto. Se não quer suar, não vai mastigar. Quem não quer trabalhar, não come. Paulo está sendo aqui claramente criacional. Tá certo? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Aqui a linguagem é ainda mais explícita. Trabalhando para comer pão. É claro que as pessoas não comem só pão. Uma dieta só de pão vai te trazer problemas nutricionais. Mas a ideia é muito simbólica aqui e a linguagem reflete, portanto, os padrões da criação. Irmãos, é razoavelmente simples o que nós estamos falando aqui. A ideia básica é cuidado. A vida não é um armário cheio de caixinhas que não se tocam. Deus quer ser o Senhor e Ele é o Senhor, quer admitamos isso e vivamos como se isso fosse realidade ou não, Ele é o Senhor da vida inteira e de todas as áreas da nossa vida. E aí então, nós devemos enxergar isso no que se refere à nossa relação com o mundo, com os semelhantes e com Ele. Não simplesmente com vistas à nossa salvação, mas também com vistas à nossa vida. O que vai acontecer amanhã, 7 horas da manhã, com você e comigo, é um assunto altamente espiritual. Note, o sábado, estabelecido quando Deus cria o mundo em 6 dias e descansa, já coloca um padrão. É 6 dias de trabalho e depois um dia de descanso. Bom, Deus está chamando a mim e a você para trabalhar. É uma pergunta meio óbvia, mas você está disposto a trabalhar? Porque nós estamos vivendo uma época de uma geração que não quer sair da casa da mamãe, porque quem que vai comprar o meu Danoninho sabor morango? É a conhecida geração nem estuda, nem trabalha. Geração canguru, que não sai da bolsa da mamãe pelo resto da vida. Vai trabalhar. Parece uma coisa tão óbvia, não é verdade? Mas precisa ser dito. E temos o direito e o prazer e o privilégio de um dia de descanso, mas nós somos chamados para trabalhar. Quando nós falamos sobre dominar a terra, isso também é importante. Significa que nós temos que fazer do mundo um lugar melhor. E isso significa que o cristão, quando vai trabalhar, ele devia escolher muito bem o serviço dele. Ele não poderia estar fazendo algum tipo de serviço que promova a imoralidade. Ele não deveria estar fazendo algum serviço que quebre a lei. O cristão não deveria estar num emprego onde ele seja obrigado a pecar contra Deus para bater as suas metas. O cristão não deveria estar num emprego onde, ao final das contas, o planeta está sofrendo desequilíbrio ecológico por causa do trabalho que ele faz. Ou seja, eu e você somos chamados a trabalhar para comer pão, mas para cuidar do mundo para a glória de Deus. Ao final do dia, alguém tem que olhar e dizer assim, o seu trabalho é importante para o mundo. E não assim, você ganhou bastante dinheiro e ficou bastante famoso, mas o mundo, depois que você fez o que você fez, não é melhor, é pior. Esse tipo de trabalho não glorifica a Deus. Esse tipo de trabalho não deveria ser desempenhado por um cristão. Você já parou para pensar na dinâmica entre Gênesis e Apocalipse? Nós falamos um pouco sobre ela. O que acontece no Gênesis, na criação? A humanidade sem pecado. E o que você vê lá em Apocalipse, capítulo 22? Mais uma vez, agora, a igreja, a noiva do Cordeiro, uma multidão inumerável de pessoas que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Um povo sem pecado aqui e um povo sem pecado lá. O que é que você tem no livro do Gênesis? O primeiro casamento. Deus traz a esposa, a auxiliadora idônea, e a entrega para Adão. E o que é que você tem lá no livro do Apocalipse? O segundo homem sem pecado, que é Jesus Cristo, o descendente da mulher, chamado por Paulo de segundo Adão, está se casando com a sua noiva, que é a igreja. O primeiro casamento, o último casamento. Sem pecado aqui, sem pecado ali. Onde é que se fala de árvore da vida na Bíblia? Em Gênesis no começo e em Apocalipse no final. Mas você já reparou que tem uma coisa que não é igual? Tem um jardim aqui. Aqui é um jardim.
Mas qual é a figura do paraíso lá em Apocalipse? Não é o jardim do Éden que é visto por João. A noiva que desce é o quê? É a nova Jerusalém. Jerusalém é o que mesmo? É uma cidade. Quem é que constrói cidades? É o homem. Então você tem um jardim que é a natureza feita por Deus aqui, onde não há pecado, mas você tem lá uma cidade sem pecado. E é um sinal poderoso de que Deus está chamando este homem, que Ele colocou no mundo para trabalhar e para dominar a terra, para ser o seu colaborador. Deus não precisa que a gente faça as coisas, mas Ele nos deu essa missão. É curioso, não é? Será que Deus não podia fazer a arca, gente? Só os conhecimentos de Noé que eram capazes? Não foi nem assim. Foi Deus quem disse como é que fazia, como é que calafetava a arca, quais eram as medidas dos pavimentos, qual era a madeira que ele ia usar. Por que Deus, que já sabia tudo, não fez tudo sozinho? É porque Deus, desde o começo, chamou o homem para ser o seu colaborador. Deus vai fazer comigo ou sem mim, com você ou sem você. Mas Ele quer ser glorificado com a nossa participação. E aí então você tem um jardim, que é um paraíso perdido, e uma cidade, que é o paraíso recuperado. E aí então nós somos chamados de colaboradores de Deus nessa missão no mundo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Lembra que ele está falando da sua relação com a igreja de Corinto? Mas plantar e regar e receber não tem a ver, de novo, com a linguagem criacional, e o que se faz dentro do contexto da igreja e o que se faz para a glória de Deus, ainda reverbera aquele chamado de agirmos para a glória de Deus no mundo. E aí, nesse contexto, em 1 Coríntios 3, 9, Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ao mesmo tempo que a ideia da lavoura, de trabalhar o solo, vem trazida aqui, a ideia de um edifício, de uma cidade, de uma nova Jerusalém, está presente aqui também. Você já deve ter lido esse texto em Apocalipse, mas talvez agora com um novo ângulo. Apocalipse 14, 13 nos diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Quem é que vai ter fadiga mesmo? Que Deus falou lá? Quem for trabalhar o solo para comer o seu pão. Mas aí é dito em Apocalipse que os que dormem e morrem no Senhor vão descansar das suas fadigas, mas as suas obras os acompanham. Já pensou? Nós vamos prestar contas para Deus da nossa vida. Mas quando nós estamos no Senhor e trabalhando para o Senhor, a gente pode chegar lá com o portfólio do nosso trabalho, com o nosso currículo e falar: Deus, eu trabalhei e eu me cansei e eu me afadiguei, cuidando e dominando a terra e sujeitando-a para o Senhor. E agora eu estou nesta cidade, que é a Nova Jerusalém, onde o Senhor está chamando os seres humanos que o Senhor mesmo escolheu para serem os seus cooperadores, para que vivamos aqui, num mundo onde nós também participamos. Já pensou as implicações a respeito do seu trabalho? É por isso que, quando falamos sobre ressurreição, e estivemos refletindo sobre isso domingo passado, pela manhã, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas é preciso tomar cuidado, porque nós temos muito a tendência de achar que o trabalho não é vão se a gente chegar mais cedo para ajudar a varrer o salão social da igreja, se a gente trabalhar na cozinha para fazer lá o caldo no café da manhã, no dia do homem presbiteriano, se a gente tocar na igreja, se a gente der aula na escola dominical, se a gente ajudar de alguma outra forma. Mas o nosso trabalho como um todo, tudo que nós fazemos da vida, vai nos acompanhar. Você já pensou nisso? O que vai acontecer amanhã cedo é algo que interessa a Deus, desde a criação, desde o paraíso perdido, um jardim, onde fomos chamados a cultivar o mundo, até a cidade construída por Deus, onde estaremos por toda a eternidade. Isso deve, portanto, ajudar a mim e a você a evitarmos o equívoco de pensar que as únicas pessoas chamadas para servirem a Deus com o seu trabalho são os pastores e os missionários. Não é verdade. Todos nós somos chamados a servir a Deus, suando o rosto,
trabalhando uma terra com espinhos e pragas e ervas daninhas, mas fazendo isso em fadiga, em canseira, para comer o nosso pão, mas para dizer: Deus, eu estou trabalhando o mundo do jeito que o Senhor mandou. Trabalhar, portanto, meus irmãos, é fazer algo mais do que apenas ganhar dinheiro. E se o seu trabalho está lhe rendendo muito dinheiro, mas não está promovendo a glória de Deus, você precisa repensar. Você precisa repensar, porque todos nós fomos chamados para trabalhar de um jeito que Deus seja glorificado. Um teólogo que conheço pouco, mas eu li a respeito dele num artigo que precisei traduzir recentemente, Leslie Newbigin, escreveu: todos aqueles que têm comprometido o seu serviço à fidelidade a Deus serão ressuscitados por Ele e descobrirão que seu trabalho não se perdeu, mas que teve um lugar na plenitude do reino. Deus está fazendo o seu reino avançar e Ele está nos chamando a colaborar. Nós somos chamados de construtores, nós somos chamados de colaboradores, e isso deveria ser de tal clareza para nós, que quando nos envolvemos na produção científica, quando nos envolvemos nas atividades políticas, e tem sido um desafio se envolver nessas coisas nesse mundo sem se contaminar, mas é necessário que não deixemos o mundo ao cuidado dos incrédulos e fiquemos dentro da igreja deixando eles desenvolverem o mundo para os seus próprios interesses, quando nós estamos sendo chamados para fazer do mundo um lugar melhor para a glória de Deus. Isso deveria também nos impactar no que se refere ao meio ambiente, no cuidado com a natureza, na preservação dos recursos naturais. Deveria nos ajudar a lembrar que Deus compartilhou o seu poder e a sua autoridade conosco, e Ele nos chamou para uma tarefa muito elevada. Pense comigo no quanto José abençoou o Egito na sua posição de governante. Ele tratou da lavoura e com isso alimentou muitas pessoas. Ele fez com a sua sabedoria e com a sua prudência com que muita gente não morresse de fome e com que a justiça fosse promovida. Daniel abençoou a Babilônia, um mundo oposto a Deus e que inclusive o perseguia e perseguiu os seus amigos, mas a presença de Daniel ali, o seu conhecimento, o seu temor a Deus, o seu serviço na corte do rei fez uma grande diferença. Neemias fez muros para proteger a cidade e governou com justiça e distribuiu os recursos. Nós precisamos ser desse tipo de time aqui nesta existência. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos tomar cuidado com algumas coisas no que se refere a trabalho. Você já conversou com alguém que está trabalhando e que falou assim: não vejo a hora de me aposentar? Não é que é errado aposentar, irmão. A gente cansa, a gente vai ficando mais cansadinho, né? Eu sei como é que é. Já não está tão fácil assim. Se o dia está muito corrido, termina o culto à noite, eu converso com os irmãos com o paletó lá fora, mas está saindo fumaça pelo lado de baixo do paletó e eu estou querendo ir lá tomar uma chuveirada e desmontar na cama. Eu não era assim há 20 anos atrás, eu tinha mais energia. Mas o conceito de aposentadoria que o mundo vende para nós é assim: eu não vejo a hora de não precisar fazer nada. Irmão, será que Deus olhou para Adão e a conversa que ele teve com Adão no livro do Gênesis e disse assim: é isso, filho, é isso mesmo que eu pensei? Eu não vejo isso na Escritura. Você percebe que o apóstolo Paulo está lá no corredor da morte e está escrevendo para Timóteo, e Paulo está falando, inclusive em outras das suas cartas: de bom grado me gasto e vou me deixar gastar. Porque eu só tenho uma vida para servir a Deus e depois é recompensa eterna. Então vamos queimar o pavio até onde der. Mas a gente tem concepções erradas. E por quê? Porque nem sempre abordamos o trabalho como uma direção de Deus para a nossa vida e como um significado para nós. Nós não enxergamos o trabalho como algo que deveríamos fazer para servir o mundo. O mundo vai ser melhor com o seu trabalho? Com aquilo que você vende, com o serviço que você presta, com a atenção que você dá aos outros, com as pessoas que você escuta no seu trabalho? Mas o meu trabalho é muito simples, mas você o faz com alegria, com gentileza? Você já reparou como pode ter um guarda no trânsito que só está fazendo assim para esse time vir e para aquele lá esperar, como se ele faz o seu serviço com graça e gentileza? Você até passa por aquele cruzamento com mais alegria? Não existe trabalho pequeno, mas existem jeitos pequenos de trabalhar. Isso é importante. Certa vez uma irmã
e agora eu já posso falar, né, porque não foi daqui de Goiás, então pode ficar tranquilo. Mas uma irmã veio agradecer, falou assim, pastor, eu queria agradecer a Deus, porque hoje faz 35 anos que eu estou aposentada. Gente, quase que dá para perguntar assim, quer dizer que durante a vida toda a senhora ficou mais sem fazer nada do que fazendo alguma coisa? E a mulher tinha uma saúde de ferro, gente. E aí, então a gente fica se perguntando assim, como será que nós estamos levando o nosso relacionamento com o trabalho em si? Irmãos, são questões extremamente práticas que devemos levar em consideração. E eu já caminho para o fim. Eu quero só lembrar a você, portanto, em resumo, cuidado. Cuidado com a compartimentalização da sua vida. Se lá no seu trabalho, depois que terminou a reunião, falar sobre a sua fé vai ser um negócio constrangedor, porque o que você acabou de aceitar, o que você acabou de combinar, o serviço que você acabou de entregar, se você falar que é de Deus, as pessoas vão olhar meio atravessado para você, porque já perceberam a incoerência, tem alguma coisa errada. Cuidado, o seu trabalho é um assunto altamente espiritual. Portanto, jovens, adolescentes, estão fazendo aí as suas pesquisas, os seus testes vocacionais, para tentar entender quais são os dons que Deus lhes concedeu. Pensem muito bem a respeito da carreira. Dinheiro não é tudo. Quantos ricos miseráveis eu conheço. E quantas pessoas que encontraram o lugar onde Deus as colocou e passam lutas financeiras tremendas, mas estão com um profundo senso de sentido, de propósito na vida. E eu posso lhe assegurar que propósito é uma coisa que dinheiro não compra. Que saber que você está fazendo aquilo que Deus lhe capacitou a fazer, que Deus lhe chamou a fazer, e que você faz aquilo com excelência, e que aquilo é algo que vai ter consequências eternas, e você está ajudando a confeccionar aquela realidade do reino futuro que está chegando na Nova Jerusalém, esse tipo de sensação não tem dinheiro que paga. Não quero questionar com você aqui, nem fazer especulações sobre a vida religiosa dessa mulher, e sobre a sua fé, com a qual nós temos sinceras divergências. Mas disse que Madre Teresa de Calcutá estava curando os pés totalmente cheios de tumor de um mendigo, e passou um homem e falou assim, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E Madre Teresa de Calcutá teria respondido, eu também não faria não. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. É assim que a gente precisa trabalhar, meus irmãos. É assim que a gente precisa correr atrás de trazer este mundo com o nosso serviço aos pés do Redentor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o emprego dos seus sonhos provavelmente não existe. Todo mundo está pensando aqui comigo, pastor, eu bem que gostaria de uma oportunidade de trabalhar desse jeito. É um desafio que todos nós teremos que constantemente avaliar. Mas nós não podemos ignorar a dimensão espiritual do nosso trabalho. Cuidado! Nem tudo o que se faz para ganhar a vida pode ser tratado como lícito por aqueles que estão sendo chamados a trabalhar para Deus. O seu trabalho e o meu são um ato de culto ao Senhor. Cuidado para não tratarmos o que fazemos na igreja como aquela caixinha do armário que se refere à salvação, como aquele assunto de domingo, que a gente trata dele e que chega domingo de noite, a gente tampa a caixinha bem direitinho, põe o cadeado nela, bota dentro do armário e fala, fica quietinha aí minha filha, que domingo que vem a gente volta a te abrir. Não, o armário todo é de Deus, e o que nós vamos fazer amanhã, nós devemos fazê-lo para a sua glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a entender a totalidade da vida nessa dimensão. E não é só trabalho. Agora você já sabe, é o trabalho, é o casamento, é o sábado. São as ordens criacionais que Deus está nos dizendo, a sua vida inteira tem a ver comigo. Que ao pensarmos a respeito desses assuntos à luz de Gênesis, que a nossa cosmovisão esteja nos ajudando a perceber o quanto Deus está interessado e envolvido em cada área da nossa existência. E por isso mesmo eu queria convidar você a cantar um cântico que diz assim, tudo, ó Cristo, para ti. Tá certo? Nós vamos orar ao Senhor que nos ajude a fazer isso através das palavras dessa canção.
nos colocar em pé? Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra e pela perspectiva que ela nos oferece da vida, conforme o Senhor, como nosso Criador, a planejou que a vivêssemos. Nós te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas e muitas vezes o nosso ângulo de análise da vida é muito estreito. Aquilo que julgamos apropriado reservar para o Senhor é apenas uma caixinha dentro do armário. Mas ajuda-nos a entender que o armário todo é teu, que a vida toda é tua, que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória do teu nome. Ajuda-nos a reconhecer isso e a viver cada aspecto da nossa vida para o Senhor. Seja no casamento, na constituição da família, no relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os entes queridos. Seja, ó Deus, no relacionamento com o trabalho e o descanso, no uso do tempo, na separação dos dias de culto ao Senhor, mas seja também nos nossos atos de trabalho, na escolha da nossa carreira, de nossa profissão, no cumprimento de nossa vocação, naquilo que fazemos para ganhar o pão de cada dia, que saibamos, que reconheçamos que estas coisas todas devem ser vividas para o Senhor, na dependência do Senhor, em obediência ao Senhor e para a glória do Senhor. Ajuda-nos assim, ó Deus, e que tenhamos uma visão global de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós como nosso Criador e nosso Redentor. Que possamos viver em família, viver aos teus pés e trabalhar neste mundo para a glória do Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.